Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, hoje com a nossa aula número 7 dos nossos estudos da Psicologia Espírita de Joana. Repetindo o que falamos nas outras aulas, quero lembrar a todos que esse estudo é um estudo preliminar, é um estudo básico. Se você precisa, e claro que deva precisar e deveria procurar se aprofundar nesses estudos, os livros da Joana estão aí à disposição para que a gente vá realmente a fundo e entenda profundamente esses conceitos e aplicá-los na nossa vida. É de suma importância. Passamos a entender perispírito, espírito, a reencarnação, de uma forma muito, muito mais ampla, porque está tudo no profundo da nossa psique. Vamos ver hoje. Hoje nós vamos falar sobre a libertação do ego. Libertação do ego. Se colocas a tua ansiedade em Deus, Ele confia a tua alma. Tudo se transcorre normalmente, e se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Uma frasezinha de Joana de Ângeles, para a gente começar o nosso papo. Bom, vamos lá. Para a gente entender essa libertação do ego, vamos entender a estrutura do ego, o que ele me significa. Veja aqui, quando alguém nos pergunta quem somos, eu me pergunto quem eu sou, o ego que responde, através da informação do nosso nome, idade, etc. Quem está falando, a respeito de nós, quem normalmente fala de nós, é o ego. Não tem nada de errado isso, mas é ele que faz. O mito de Adão e Eva dizia que a carne não podia ser tocada. A Eva é então atentada pela serpente, convida a experimentar o fruto e ela convida também o Adão, e ao experimentar o fruto sagrado, eles quebram a regra. Então Deus o expulsa do paraíso. Uma atitude egóica por parte deles, que foram em busca de algo que não poderia. Até então eles eram totalmente inconscientes de que eram a partir daquele momento. A consciência começa a desenvolver na história. Porque quando tomamos consciência é que começa a desenvolver a culpa. E a maçã era o símbolo do bem e do mal nessa mitologia. Então veja, há um momento em que eu estou totalmente inconsciente, vivendo o sono sem sonho, vivendo apenas as funções orgânicas, e a partir de um determinado momento eu acordo e passo agora a refletir. Eu passo para um segundo estágio. Nesse estágio eu tenho o desenvolvimento do ego. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Mergulhado no inconsciente predominante, surge no mito, construindo a libertação do ego, o nascimento do ego. Mediante o sofrimento que enfrentará a sua libertação, somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Então, enquanto eu estou naquele primitivismo, eu começo a buscar o mundo à minha volta, eu vou ter atitudes egóicas, não tem a menor dúvida, para preservar o que é meu, me preservar, busca sempre pensando em mim. Isso faz parte da sobrevivência. É natural isso. O problema todo é que já é de se esperar que nós começamos a desenvolver demais o ego. E é isso onde ela quer chegar. Destruir o ego. Então nós temos que destruir o ego, porque ele está causando comportamentos egóicos, comportamentos de posse. Então ela vai falar, por que então ouvimos tanto que devemos destruir o ego? O ego não é o mal em si mesma. O problema é permanecer centrado no ego. É legal isso. Precisamos nos libertar das atitudes egoístas e egocêntricas que ainda predominam na natureza humana. Esta sim, responsável por inúmeros conflitos e problemas pessoais, sociais e morais. Então não adianta culpar o ego, essa parte da nossa psique, essa parte do nosso eu, que nós temos que aprender a controlar ele,
colocar ele no seu devido lugar, e não ele como chefe da psique. Ele é o chefe da nossa personalidade, ele é o chefe do nosso ser. Não, ele não pode. Então eu preciso ter atitudes humildes, eu preciso doar e não querer tudo para mim, eu preciso entender que as pessoas são iguais a mim, algumas melhores, algumas menos, algumas iguais. Então, é estabelecer uma série de parâmetros para que o ego não... Olha aqui, enquanto estivermos sob esse domínio, enquanto nos irmos presos às paixões, o que nos manterá na condição da infância psicológica, retardando o desenvolvimento das infinitas capacidades que nós temos, que nós somos presos e não podemos. E nós, como é que a espiritualidade faz para nos libertar, para fazer a gente ir para frente? Dá conselho? Não. O evangelho está aí, está lá, tudo escrito bonitinho. A gente faz? Não, a gente não faz. Fazer a gente ganhar na loteria? Será que fazer a gente ganhar na loteria faria a gente aprender a ser melhor? Não, claro que não. Vai desenvolver ainda mais as nossas atitudes materiais. Por enquanto, no nível de evolução que nós estamos, a dor é a ferramenta que a espiritualidade se utiliza para fazer a gente acordar. Lembra, na aula passada, quando falamos que nós temos que honrar as nossas sombras, porque ela nos fez despertar? A Joana de Anjos tem uma frase muito interessante. Característica iniludível de imaturidade psicológica do indivíduo é a preocupação em projetar o próprio ego. Atormentado pela ausência de valores pessoais, com inseguro no comportamento, apega-se às atitudes afligentes de autopromoção, passando a viver em contínua inquietação porque sempre está insatisfeito. Essa frase dela espelha bem o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Essa projeção do ego, essa projeção de mostrar que eu sou mais que os outros, essa necessidade que nós temos de projetar o nosso ego. E ela vai dizer, essa insegurança, apega-se às atitudes afligentes de autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque está sempre insatisfeito. Vida vazia. É o que muito nós temos nos dias de hoje. Com toda a tecnologia, nunca o ser humano foi tão vazio, nunca o ser humano foi tão solitário como está sendo nos dias atuais. Mas eu tenho Facebook. No meu Facebook eu tenho 1.500 pessoas que me seguem. Pois é. Que me dão um bom dia. Dão um bom dia lá no computador, né? No telefone celular. Mas seria muito mais legal trocar esses 1.000 seguidores por meia dúzia de amigos que vêm abraçar, né? Que vêm conversar, sentir o contato humano. Tem nada contra a tecnologia, porque eu trabalho com tecnologia, vivo de tecnologia. Mas a gente tem que pôr os pingos nos is. Nós somos humanos. Como diz Charles Chaplin, humanos é que somos e não máquinas. Mas vamos seguindo aqui. Função do ego. O self tem uma linha que liga o self lá no profundo do nosso inconsciente, tem uma linha que liga no nosso consciente, ou seja, no ego. O ego controla o consciente e o self, teoricamente, controlaria o inconsciente, mas ele controla tudo. O self seria Deus em nós. Olha só, chamamos de eixo ego-self. Serve para percebermos que o ego não está solto na psique. Ele está sob o comando do self. Então, vamos imaginar inicialmente o ego na criança, que serve para o preenchimento de suas necessidades de sobrevivência. Essa é a função inicial do ego, é garantir a nossa sobrevivência. Lembra lá atrás que eu falei? No começo, nós só tínhamos preocupação com comer, beber, dormir, se proteger. E aqui nós vamos ver agora algumas funções do ego. Segurança, primeiro passo. Porque para a criancinha que acaba de chegar ao mundo, tudo é assustador. Então, a segurança, que é garantir que ela se sinta segura. O ego começa a preencher essa necessidade.
A criança tem um fator egóico extremamente forte. Pode ver que a criança fala, isso aqui é meu, aquilo é meu, tudo isso aqui é meu. O ego numa criança está extremamente exaltado. Segundo, alimentação é um outro fator do ego, é um trabalho dele. Ele é necessário, claro que o ego é necessário. O segundo passo, porque é a função do ego garantir isso, porque o bebê não fala, mas chora. Terceiro, pertencimento. Não é um fator do self, da psique como um todo, mas do ego. A função do pressentimento é aquela em que temos a sensação que estamos no lugar certo, na hora certa, de que somos queridos, acolhidos, de que somos esperados. É muito interessante essa função do pertencer, porque muito caminho na vida, com a sensação de que não tem raízes, de que nenhum lugar é o seu mundo. Isso é porque isso é parte de uma destruturação do ego e que a função do pressentimento não foi bem estruturada nessas pessoas. Olha, então o ego estando defeituoso é ruim. Ele tem que estar equilibrado e não exacerbado. Autoestima, que também é função do ego, não só no sentido de embelezar-se, de estar na moda, mas aquela que vai além do físico. É o gostar de si, gostar de como se é. Para isso começamos a perceber que o trabalho com a sombra, com as nossas sombras, é muito importante. Ela está muito bem colocado isso. Você vai ao banheiro, se olha no espelho, tenta se olhar no espelho, mas não olhar apenas o reflexo de si. Lá a teoria o mito de Narciso. Não. Vai mais a fundo desse mito de Narciso. Procure ver o seu interior. Seus valores positivos e seus valores não muito legais. Veja se o ego está cumprindo o seu papel. Autoestima não é vaidade. É parte do desenvolvimento do espírito. Autorrealização, aquela vontade que buscamos algo melhor para a nossa vida, com um emprego melhor, ter uma vida melhor, buscar além do material, também é o ego que proporciona tudo isso. E quando estamos caminhando, bem, vem uma terceira necessidade do ego, que é uma necessidade transpessoal. Então, aquela história de que vamos destruir o ego, de jeito maneira. Vamos educar o ego. Educar o nosso ego e não destruí-lo. Porque é de suma importância que tenhamos esse ego em equilíbrio. Dimensão corpórea, vamos ver. Quando alguém vai ao médico e recebe um diagnóstico que está com uma doença psicossomática, ou seja, ele diz, isso é uma coisa da sua cabeça, porque nada consta em seus exames, essa é a dimensão corpórea do ego. Porque, de alguma forma, o ego é uma estrutura psíquica e a psique pode se manifestar a partir do corpo. Porque muito do que acumulamos no inconsciente e não trabalhos precisa se manifestar de alguma forma. Ou seja, precisa se tornar consciente. E quando o ego não deixa que aquilo venha à tona de forma psíquica, ou seja, não tomo consciência de alguma situação, uma das formas de manifestação é no corpo. Eu não tenho essa percepção disso que precisa ser resolvido, que precisa ser corrigido, o meu corpo vai falar, o meu corpo vai sinalizar. Porque o pensamento negativo, o pensamento desestruturado, o pensamento com coisas que não traz valores positivos para a nossa alma, ele vai gerar no corpo, o cérebro, ao pensar, vai gerar no corpo substâncias químicas. Quando é de alegria, é um tipo de substância química. Quando é tristeza, é outro. Quando é raiva, é outro. Quando é... Cada comportamento emocional, cada emoção vai gerar uma reação química. Essa reação química vai afetar as células. E dependendo do que ela for, poderá gerar doença. Veja como é importante entender o ego, porque sem ele, a própria evolução do espírito fica comprometida. Se o ego não buscar tudo isso nesse desenvolvimento da personalidade, o espírito não tem como evoluir, porque a busca transpessoal não vai aparecer.
Porque depois de todos aqueles itens, segurança, alimentação, autoestima, né? Vai chegar a necessidade transpessoal. Somos seres que nascemos para viver em grupos, em sociedade. Não fomos feitos para viver como ermitão. Ficaríamos doentes, a não ser que a pessoa já esteja doente. Então ela vai querer se isolar. Como podemos ver, o problema não é o ego, mas sim as nossas necessidades egóicas, as necessidades imediatas. Aquilo que eu construo como uma necessidade, mas que na verdade não é uma necessidade real. Interessante, né? Eu construo como se fosse uma necessidade, mas ele não é uma necessidade real. Eu criei isso. Eu preciso daquilo. Sem aquilo eu não vou ser feliz. Para. Será mesmo? Será que eu preciso daquilo outro? Essa é uma coisa de cada um, dentro do seu despertar da sua consciência. Colocar o ego no seu local, porque ele é importante, o self no seu lugar, cada item da nossa psique, buscar esse equilíbrio. Para dar sentido à existência, é necessário estar consciente dela. Quem está consciente da sua existência? Eu levanto de manhã, vou trabalhar, tenho a família, cuido dos filhos. Isso não é estar consciente da vida. Você está vivendo. Algo mais que tem que ser feito, algo mais que tem que ser analisado, algo mais que tem que ser buscado. E é isso que é a espiritualidade que Deus espera de nós. Não aquele ser acomodado. Não estou dizendo que nós temos que conquistar o mundo, mas a Joana está nos ensinando nessa busca interior, nessa melhoria interior. Por intermédio do ego, cada um tem a consciência de que existe o sentido de ser idêntico a si mesmo. Essa identidade do ego consigo mesmo é baseada na consciência das percepções do próprio corpo. O ego maduro é aquele capaz de elaborar as suas próprias frustrações. Olha. O ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self que o direciona, única maneira de libertar a sombra. Então, o chefe nessa história toda é o ego. O self vai dar a ele as diretrizes. Cara, não vai para aquele campo, não faça assim. Tenha entendimento da real necessidade disso e não daquilo. O ego não é dono, ele é mordomo. Quem manda é o self. Palavras da Joana de Ângeles. Educar o ego para se libertar da sombra. Educando o ego, eu tenho equilíbrio. Eu me liberto de amarras. Eu me liberto de coisas que eu realmente não preciso mais. Talvez eu precisei disso nesta vida, em outros momentos, em outras encarnações, não importa. Mas educando o meu ego, dando a ele o valor, eu preciso ter, eu tenho um nome, eu tenho sou uma pessoa, todos nós somos filhos de Deus. Deus conhece cada um de nós, cada um do universo, do incalculável número de espíritos que existem no universo, que deve ser, se estrelas existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, trilhões, imagina em espíritos quanto não existe. E essa energia que domina o universo, que nós chamamos de Deus, eu não sei nem se é uma energia, se é um ser único, se é um ser multifacetário, eu não sei como é que é, eu sei que ele existe. Existe um arquiteto do universo, existe um Deus. E ele quer a nossa felicidade. E nós temos que conquistar essa felicidade. Conclusão. A maioria das vezes, todos nós nos queixamos do processo de sofrimento, da dor e dificuldades, mas é essas aflições que faz com que o nosso ego amadureça. Porque uma vida sem nenhuma dificuldade é garantia de imaturidade do ser e do ego desestruturado. Isso é verdade. Nós estamos cansados de ver pessoas aí, adultos, com uma certa idade e extremamente imaturos. Talvez por falta de dificuldades a serem enfrentadas,
de conquistas a serem obtidas, de tudo mais. Vive uma vida... mas é uma vida maravilhosa, não tem que se comprometer com nada, tem que se preocupar com nada. Cuidado, não é assim não. Isso pode levar a um desequilíbrio psíquico profundo e a vida ficar complicada. É também a possibilidade de compreender que a vida trará dificuldades. É extremamente importante que quando crianças aprendemos a ouvir o não, porque se o ego não for frustrado, ele não evolui. A criança precisa escutar o não. Não, isso não pode. Essa frustração, mas não podemos frustrar a criança. Bom, há conceitos atuais de que não pode, é uma coisa que, uma discussão muito grande isso. Há os teóricos que acham que não, a criança não pode ser frustrada, e há outros que acham que sim, a criança pode e deve ser frustrada para o amadurecimento do ego. Mas chegamos aqui ao nosso final de mais um programa. Einstein nos deixa a seguinte frase: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. E uma reflexão do nosso querido André Luiz: o obstáculo é a prova benéfica da superação das nossas próprias fraquezas. Olha o ego aí trabalhando. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.